Glória a Deus, aleluia. O Senhor já está presente neste lugar. Glória a Deus. Cuja presença dele toca o Aleluia. coração. E tenho certeza que já tocou o seu. A pergunta é para o início desta pregação: em quem você tem crido? Aonde você tem depositado a sua fé? Aleluia. Em quem você tem confiado? Por isso que numa oração Deus me levou, segunda carta aos Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda carta aos Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Olha para o teu irmão e fala: em quem você tem crido, irmão? Aleluia. Senhor, tem uma resposta para o meu coração. Oh, glória. Mas Ele tem uma resposta para essa igreja nessa noite. Aleluia. E olha essa escritura, cujo um grande homem, chamado apóstolo Paulo, deixou para mim e para você meditar nela de dia e de noite. Quem viu aí no TikTok, que agora apareceu um homem se declarando Messias, e está um burburinho, os dias estão sendo abreviados, e a qualquer momento, o nosso Salvador, aquele que morreu no Calvário, no terceiro dia ressuscitou, e há de vir no meio das nuvens, buscar a sua igreja. Aleluia. A igreja toda encontrou? Louvado seja Deus. Por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Abaixa sua fronte, ora ao Senhor. Ele tem uma resposta para nós. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu sou pó, eu sou barro, eu sou cinza. Ah, Senhor, modela este vaso. Ah, Senhor, que venha estar apto, Pai, para o azeite ser jorrado. Que não seja o meu eu, mas seja o Teu Espírito Santo. Que não seja a minha vontade de pregar, mas seja a palavra enviada dos céus. Que não seja, meu Pai, um momento de emoção, mas seja um momento de transformação. Que não seja, meu Pai, só um dia, mas seja um dia que nós estamos na presença de Deus. Que as pessoas vão sair daqui curadas, vão sair daqui com o coração liberto da opressão de Satanás. E nessa noite, eu tenho grito para dar, para o inferno escutar. Estamos em guerra, Satanás, porque hoje é noite de vitória, hoje é noite de cura, hoje é noite de transformação. Eu sinto a presença dele já neste lugar. Eu quero falar que o Senhor está cobrindo pessoas aqui dentro nessa noite, embaixo das asas dele. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está te guardando da tempestade, do tempo difícil. Ele está te cobrindo nessa noite. Quem crê, dê glória a Deus aí. Eu quero falar de um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. O homem que tinha dupla cidadania, porém era judeu e romano. Um homem que aprendeu com um mestre da lei chamado Gamaliel, bem conceituado. Saulo conhecia a lei, ele sabia tudo da antiga aliança. Então ele vai crescendo em sabedoria, falava porém vários idiomas, fazia tempo. Ele viu que seguir os cristãos na época era honra, porque para ele era todos hereges, merecia a morte. A Bíblia diz que Paulo estava presente à morte de Estevão, cujo ele olhou para aquele homem,
aquele homem agonizando, mas a Bíblia diz que Estevão, no final da tua vida, quando estava sendo apedrejado, o céu se abriu, e ele viu Cristo à direita do Pai. Ali a glória de Deus tomou aquele homem, e ali quando Estevão, ele morre apedrejado, a Bíblia vai falar que as vestes de Estevão foi colocado nos pés de Saulo, ou seja, Paulo não parou a sua perseguição. Paulo não entendia quem era Cristo ainda. Ele na estrada de Damasco, fazendo uma perseguição aos cristãos, o Cristo nosso Salvador falou para ele: porque tu me persegue, Saulo? Eu quero liberar uma palavra já para essa igreja. Aqueles que estão te perseguindo, não está perseguindo a sua pessoa, mas está perseguindo a Cristo. A Bíblia diz que a glória de Cristo explanou sobre a vida dele, e ali foi tão maravilhoso que ele perdeu a sua visão e caiu na estrada. Ali ele perde a visão, e aqueles homens que estavam com ele escutou tudo, mas não pôde ver. Então a Bíblia diz que ele foi levado à rua direita, e ali Deus vai falar com um homem chamado Ananias: Ananias, tu irás até a rua direita, ali está meu servo Saulo. Saulo não, eu não vou. Não é aquele que persegue, não é aquele que mata, não é aquele que participou da morte do diácono Estevão. Não vou, tu vai. Ele se dirige ali, e Deus usa este homem para trazer a visão. O que me chama a atenção é que Saulo, depois desse dia, nunca mais vai ser Saulo. Porque o povo tem uma dificuldade de dissociar o que você era, o que você está se tornando. O povo não entende. Quando você conhece Jesus Cristo e Ele manifesta a glória dele para você, você nunca mais vai ser aquele homem que você era. Aquele homem pode estar aqui dentro, aquele homem pode querer sair, mas a glória de Deus vai te sustentar. Glória a Deus. Ele vai começar agora o campo missionário. Saulo vai passar por tudo aquilo que ele fazia com os cristãos. Paulo agora ele vai começar a pelejar. Ele vai começar a pregar a palavra para os fariseus, para os saduceus, para aqueles que o conheciam. Falaram que ele estava ficando até louco. Ele foi julgado, foi criticado como pode. Ele perseguia, mas hoje ele está falando desse Cristo, esse profeta que só veio. Não, Paulo entendeu quem veio era o nosso Salvador, era o nosso libertador, era aquele que pagou o preço por mim e por você. Ele continuou a sua caminhada. O apóstolo Pedro até duvidou da conversão dele. E as pessoas muitas vezes duvida do que Deus está fazendo na tua vida e na minha vida. Eles nunca vão querer ver você bem, eles nunca vão querer ver uma transformação. Mas fulano era assim, mas hoje já está assim. Irmão, quem te chama é Deus, quem muda é Deus, quem transforma é Deus, quem escolhe é Deus. Deixa eles falar o que eles quiserem. Paulo não se abalou com as críticas. Até falaram que ele não poderia ser apóstolo, mas ele sabia quem ele estava servindo. Glória a Deus. Você sabe quem você está servindo? O foco é Cristo, o foco é os céus, não é o que os outros estão falando. Paulo vai continuar, e os judeus vão criticar. Como pode um homem servir um Deus que ele passa fome muitas vezes? Ele aonde chega é expulso pelo próprio povo, ele é apedrejado
apedrejado, chicoteado, jogado no cárcere. Ele passou por coisas que muitas vezes nós não suportaria nem a metade do que ele passou. Nós negaria Cristo no mesmo momento. Muitas vezes nós negamos Cristo por uma noite no rolê. Muitas vezes nós negamos Cristo por uma televisão, pelo comercial, pelo TikTok, pelo WhatsApp. Mas eu tenho uma palavra para você. Se você for fiel às Escrituras, a palavra do Criador, Ele é fiel à tua vida. Ele vai mudar essa história. Paulo vai sofrer naufrágio. Paulo vai ter uma vida dura, irmão. E o que me chama mais atenção é que hoje crente não pode ficar doente. Pois eu vou te falar algo. Paulo rogou por 3 vezes para Deus, e a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Não importa a enfermidade, não importa o desemprego, não importa muitas vezes se nós estamos passando por uma tempestade. Essa tempestade ela só vai cessar quando Jesus Cristo colocar a mão dele. O problema é que o espinho que está na nossa carne, ele dói, mas o Senhor está falando para a pessoa aqui dentro: a minha graça te basta. Eu já estou fazendo um favor imerecível. Não foi você que morreu na cruz, não foi você que no 3º dia ressuscitou, e não foi você que triunfou sobre a morte, mas fui eu, diz o Senhor, que triunfei pela morte, para você ter o direito de ser chamado por filho de Deus. Nós temos uma característica muito de Adão: querer mandar no Criador. Irmão, não tem como. Se Jesus Cristo chegou na sua vida, Ele vai mudar. Glória a Deus. Não tem como eu falar: eu estou em Cristo, e ser aquele antigo homem. Eu posso sangrar, muitas vezes podem me defamar, podem falar mal de mim, não importa. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei aonde está a minha esperança. A minha esperança não é terra, a minha esperança não é carro, a minha esperança não é casa, a minha esperança é as ruas de ouro, a minha esperança é os céus, a minha esperança é Jesus Cristo. Não importa a situação. Paulo, por muitas vezes, ele rogou: Senhor, porém eu posso já ir? Não, ainda tem que terminar o seu chamado. O que Deus está querendo dizer? Que tem pessoas aqui dentro que o Senhor começou o chamado e Ele é fiel para terminar. Nós temos um problema na nossa vida de entender essa transformação, porque quando nós caímos com Adão, toda a raça humana, ela é filha de Adão, filho do pecado, mas justificado no sangue do Cordeiro. Aleluia. E isso nos traz uma característica sempre da parte ruim, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse sim, eu faço. Verdade. O ser humano, desculpa a palavra, dura mas cura. Ninguém é bom, irmão. Porque perguntaram para o meu Cristo, para o teu Cristo: tu és bom? Não, eu não, mas o meu Pai que está nos seus céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bondade, irmão, não vai levar ninguém para a glória. Obra não leva ninguém para a glória, mas a cruz leva. Jesus Cristo leva. É Ele que te leva, porque é Ele que pagou o preço por você. Paulo tinha essa convicção. Paulo sabia o que ele falava. Paulo é o apóstolo que mais fala sobre fé, sobre graça. Paulo fala sobre os céus, aonde já não é mais pregado. Irmão, você quer chegar nas ruas de ouro? Pega a tua cruz e carrega. Faça como Paulo, paga o preço, irmão. Jesus não está fazendo barganha, porque a salvação foi de graça, mas nós precisamos marchar na obra para o
convertido. Paulo, ele pregou muito sobre isso. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos. E ele é um dos maiores escritores do Novo Testamento. Deixou lições que nós não praticamos mais hoje. Nós falamos que temos fé, mas não acreditamos em Deus. Glória a Deus, aleluia. A pergunta é para você nessa noite: de quem você tem crido? Em quem você tem confiado? Aonde está forjada a tua esperança? Aonde está forjado o meu caráter? Aonde está forjada a palavra de Deus? Ela tem que ser como uma espada de dois gumes. Ela tem que estar gravada no meu coração e acender a minha alma, porque vocês é lamparina nas trevas. Vocês é aquele que incomoda o inferno. Paulo, aonde chegava, ele incomodava o inferno. Meu coração entristece no século 21, que nós não entendemos quem é Deus. Paulo, ele vai passar aqui nesse texto a última prisão dele. Agora ele não está mais numa prisão em casa, irmão. Agora ele está jogado na cisterna. A Bíblia vai dizer que os amigos dele o abandonou, sentiram vergonha da algema deles. Ouviu muita palavra daquele homem, mas se envergonhou no momento da dor dele. Mas ele não estava ligado ao homem, ele sabia em quem ele estava crendo. Ele manda uma carta para Timóteo: ó Timóteo, vem até mim, porque eu vou colocar as minhas mãos para os dons espirituais selados sobre a tua vida. E hoje, como profeta de Deus nessa casa, que você receba os dons espirituais. Abra sua boca, deixa Deus te tocar aí. Você que já não falava mais em língua, você que perdeu a intimidade com Cristo, é momento de você rasgar o teu coração, porque há uma chuva de poder neste lugar, há uma glória de Deus neste lugar. O Senhor está falando que Ele vai renovar dom nessa noite neste lugar. Paulo, ele traz a característica, depois de muitas situações que talvez nem eu e nem vocês suportaria. Glória a Deus. Ele vem falando para Timóteo da dor dele. Ele já está velho aqui. Quem está no governo aqui é Nero. Nero era ruim, gente. Ele começou a governar muito cedo. Dizem que quem mandou matar Pedro foi Nero. Se vocês olhar a história dos historiadores, vai falar que Nero seguia os cristãos e ele matava sem piedade. Nero incendiou 70% de Roma para acusar os cristãos. Então o que me traz a essência? Que tem momentos na minha vida que Deus vai permitir coisas que nós vamos ficar assombrados, nós ficaremos com medo, mas nós temos crido em quem? Porque quando a minha fé está ligada em Jesus Cristo, irmão, pode chamar neguinho para rolê, pode fumar maconha para, pode beber cachaça para, porque onde Jesus chega ele muda. Irmão, Ele não está preocupado com o teu passado, porque Ele te chama desta maneira, mas eu duvido que no percurso Jesus não vai te mudar. É verdade. Sabe por que Ele não quer que você mude? É para a glória não ficar com você. Você acha eu mudei, mudou nada. Quem te quebrou, quem modelou, tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Eu pego, eu olho na velhice dele aqui. Ninguém entrou em defesa desse homem. Ninguém falou: não, Paulo, você está certo. Tem momento na vida que as pessoas vão te acusar, irmão, que vai ser você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. E eu tenho uma notícia para você: se você
Deus você tem tudo. Glória a Deus. Você não precisa de Timóteo. Você não precisa de Barnabé. Você precisa de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Até no momento da morte dele, ele fala: vem aqui, Timóteo, que eu quero pôr minhas mãos sobre você. Oh, aleluia, glória a Deus. Paulo, por muitas vezes, ele olha para os céus e fala: Senhor, eu não estou suportando. Quem suportaria? Mas é até dentro do cárcere, perto da meia-noite, Paulo e Silas na prisão. Glória a Deus. Eles aleluia. louvaram. O diabo não aguenta o teu louvor, irmão. O diabo não aguenta quando você abre a boca para dar glória a Deus. O diabo não aguenta quando você abre a boca para falar: hoje eu me rendo a este Deus, eu quero voltar para o caminho. O diabo fica confuso, muda o inferno. Mas nessa noite eu estou falando algo que vem direto dos céus. O Senhor está falando que tem pessoas aqui dentro que saiu do caminho, mas o Espírito Santo vai te tocar, e hoje você vai ser renovado e transformado. Nero enrolava os cristãos e dava para os cães comer em pele de animal. Enrolava, iluminava as ruas como tocha humana para os cristãos. Nero não tinha piedade. O martírio foi grande. Quantos irmãos meu e teu morreu pelo cristianismo? Quantas pessoas foi perseguida e morreu? Por isso que a palavra fala que as almas daqueles que estão debaixo do trono de Deus estão clamando por justiça. Até quando, Senhor? Paulo já sabia dessa convicção. Então Paulo já estava esperando Jesus Cristo. E eu tenho uma palavra para lançar. Nunca na história houve tão perto a vinda de Jesus como os dias de hoje. A apostasia já tomou conta. Os falsos profetas se levantou. O ensino errado da palavra. Agora é neguinho saindo no chão e falando que foi arrebatado. É neguinho vendo o anjo, tá vendo nada. Mentiroso. Mas eu tenho uma palavra. O Espírito Santo é suficiente para passar neste lugar e mudar, transformar, curar. É o Espírito Santo de Deus. Eu estudei com um homem e ele não tinha mania de falar: Senhor, não é errado. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Manda um anjo lá na minha casa. E ele falou, na época era evangelista, não precisa mandar um anjo não, pode pedir para o Espírito Santo que ele vai com você. Aleluia. E eu perguntei para ele por quê. Ele falou: porque o Espírito Santo representa o Pai, representa o Filho, não precisa de anjo, ele está do teu lado 24 horas. A peleja que você não der conta, ele mesmo envia Miguel, ele mesmo envia Gabriel. Não se preocupa. Eu aprendi, irmão. Eu aprendi com as escrituras que tem momento você no seu casamento você vai chorar, irmão. Tem momento, jovens, que nós vamos escutar uma palavra que eu e você vamos chorar junto. Quantas vezes eu cheguei em casa e meu pai falava a palavra que me machucava, mas o meu pai não só estava querendo me dar uma lição, e muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. A lição de Deus, ela é árida, ela é dura, mas ela cura, ela transforma, ela muda, ela dá vida, é a palavra. Então não se preocupa, porque tem momentos na vida, jovens, que você vai passar e vai chorar sozinha. Momentos na vida que você vai falar: eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero servir mais esse Deus. Tem momento na vida que nós queremos abandonar tudo, parece um vazio dentro da nossa alma, e Paulo estava neste momento, mas Paulo falou: eu abandono meu carro, eu abandono minha casa, eu abandono o ser humano, mas eu não abandono a presença de Deus.
Deus é aquele que nos colhe. Verdade. Deus é aquele que nos abraça. Aleluia. Quem aqui não passou por um problema essa semana? Quem aqui muitas vezes não chorou essa semana? Porque nós entramos dentro da casa de Deus sorrindo. Isso está bonito hoje, né? Pode falar. Nós entra sorrindo. Nós abraça o irmão. Mas nosso coração por dentro está destruído. Glória a Deus. A nossa alma está gemendo. E você vai passar por isso até o dia que você fechar os seus olhos. Mas eu tenho uma palavra de consolo também. Nós não sabemos nem orar, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis ao meu favor, ao teu favor. Tem pessoa aqui dentro que nem aqui queria estar. Tem pessoas aqui dentro que só está aqui pela misericórdia. Tem pessoas aqui dentro que está dentro de uma prisão. A cabeça está aqui, o corpo está aqui, mas a mente está lá fora. O Senhor está falando, vai quebrando o protocolo. Quebra o protocolo hoje, que há mudança neste lugar. Quanto de nós já perdemos um ente querido? Quanto de nós já choramos? E você acha que o maior apóstolo, para mim, fora Jesus Cristo, o príncipe dos pregadores, o maior fundador de igreja, deixou tanta lição para mim e para você, mas no momento difícil, ele sabia onde ele procurava. Glória a Deus, aleluia. Aonde você está guardando a tua fé e em quem você tem crido. Aleluia. Nero deu uma sentença para o apóstolo Paulo: guilhotina. Meu irmão, crente não vai passar dor não. Crente não pode ficar doente não. Timóteo era doente, Paulo tinha catarata. Todos tinham algo. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Glória a Deus, aleluia. Mas a ressurreição é Cristo Jesus. Nós pecamos só de respirar. Ei, jovem, presta atenção em mim, porque Deus te trouxe aqui para falar com vocês nessa noite. É uma ondinha hoje. É só eu pecar e depois pedir perdão. Só tem dois tipos de pecado, eu vou te ensinar aqui. O pecado que eu chamo genuíno. O que é um pecado genuíno? É aquele pecado que eu herdei de Adão. Eu fiz, mas nem vi. Esse Jesus justifica. Mas e aquele pecado que eu faço sabendo que é pecado? Esse afasta o Espírito Santo de você. Glória a Deus. E outra coisa, nem sempre é que eu estou indo para esse lado, mas Deus está falando com alguém. Gente, tem pecadinho e pecadão aqui? Não. Tem sim. Já vou ensinar para vocês. Claro que tem. A Bíblia diz que tem pecado que é para a morte. Tem pecado que o Espírito Santo sai de você. Então tem pecadinho e pecadão sim. Tem pecado que nós não tem nem salvação, que é blasfema contra o Espírito Santo. Como não tem pecado, pecadinho, pecadão. Nós estamos vivendo uma época que nós estamos andando de qualquer maneira, mas nós precisamos ter as marcas de Paulo. Nós precisamos chorar lendo as escrituras. Nós precisamos chorar de joelho. Nós precisamos fechar nossa boca e jejuar. Nós precisamos ver a igreja paralítico andando, cego enxergando, mudo falando. Nós precisamos ver a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele nessa carta, ele explana a vida dele e ele fala que a esperança dele está naqueles dias. Que dia é esse? Ele está falando dos céus. Ele está falando que ele é um peregrino no meio daquele povo. Ele está de passagem, e nós estamos rosa de passagem.
Nós estamos, Laércio, de passagem. Nós estamos aqui porque houve uma promessa. Ficarás em Jerusalém até ser revestido de poder. Eu irei, mas na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não diria. Então, irmão, eu tenho uma palavra para falar. Paulo, ele era ligado aos céus, ele não era ligado às dores, porque quantos dias ele foi apedrejado, quantas vezes ele foi chicoteado, tanto ele fala assim: seja meu imitador como eu sou imitador de Cristo, porque eles tinham a marca de Cristo, e nós temos a marca de Cristo. Talvez você queria uma chave de um carro, uma chave de uma casa, um emprego novo. Deus pode te dar tudo isso, irmão. Mas quando nós somos fiel a Ele, eu vejo as pessoas falando: bispo, eu queria um emprego novo, irmão, mas você nem oferta de cima na casa de Deus, e não é dar ganho. Mas a palavra de Deus fala que o justo, a oração do justo muito tem seus efeitos. Então nós temos sido justos. Dízimo não é obrigação, dízimo não é mais a lei. Ei, irmão, dízimo é gratidão. Aleluia. Eu vou repetir por esse aleluia. Dízimo é gratidão. Glória a Deus. Sabe qual é a gratidão? Você poder entrar neste lugar, sentar aqui, ter uma água para você beber, um ventilador. Nós queremos colocar a porta ali, e nós vamos colocar, porque Jesus Cristo é fiel para cumprir o que Ele começou. Apóstolo Paulo, ele fala de tudo isso, ele explana o coração dele, ele sabia já do destino dele. Nero mandou decapitar, ele já sabia, e ainda ele vai mandar outra carta para Timóteo: ó Timóteo, traga os meus pergaminhos e a minha capa, porque aqui está muito frio. O que eu estou querendo dizer é que até na morte esse homem lia a palavra, até na morte ele queria estudar, até na morte ele deixava o Espírito Santo conduzir a vida dele. Porque você está com medo de morrer? Eu vou falar, irmão, dá uma dorzinha na perna, eu não vou na igreja. Eu estou com uma dor no estômago, eu não vou na igreja. Estou com dor de cabeça, deixa para aqui, então não vou para a igreja. Irmão, se você vem com dor, se você vem oprimido, Jesus Cristo vai tirar essa dor. Jesus Cristo vai mudar esse cativeiro. Jesus Cristo vai mudar essa história. Oh, rimaço de cantarás. Ei, meu irmão, deixa eu falar algo da parte de Deus para você que está aqui na minha frente. Glória a Deus, aleluia. Deus está falando que vai nessa peleja. Satanás por muitas vezes tentou te acorrentar. O Senhor fala que tudo que estava travado, eu vi você como todo amarrado, e não era com corda, era com corrente, os cadeados batendo, e o Senhor falando: eu vou liberar um anjo só para acabar com essa legião que está deixando ele preso. As coisas não estão fluindo, mas o Senhor fala: é tempo de adorar, é tempo de buscar, é tempo de se render aos meus pés, diz o Senhor. Glória a Deus, igreja. Aqui não é Odisseia, aqui nós não somos mornos, aqui é um povo crente, aqui é um povo santo, aqui é um povo que Jesus Cristo deu o direito de pisar em cima da cabeça da serpente, andar em cima de escorpião. Se você crê, verás a glória de Deus neste lugar. Aonde você tem depositado a tua fé, no que você tem crido, essa dificuldade não vai te assombrar mais. Esse tempo difícil vai cessar hoje, porque o Senhor está decidindo mudar histórias neste lugar. O Senhor fala: eles estão crendo
atmosferas dos céus. Glória a Deus. Como assim, bispo? Paulo entendeu que o primeiro céu, nós enxergamos os pássaros, nós enxergamos os aviões. O segundo céu é onde o livro de Efésios fala que está as potestades, os principados, aonde estão as estrelas, aonde está o sol, a lua. Mas o terceiro céu, só quem vai poder entrar é os santos, só quem vai poder entrar é a igreja. Paulo entendeu isso, ele entendeu que ele cria no Deus que levaria ele ao terceiro céu, aonde ele sentaria para cear com o Senhor, aonde ele falaria com os nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, aonde ele conversaria também com Pedro, cujo foi crucificado de ponta cabeça, aonde ele falaria com os grandes homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, aonde está todos esses homens. O dia que nós fechar os olhos, nós abriremos na glória com eles. Paulo sabia de quem ele tinha crido. Ele não estava preocupado com a morte, porque ele fala assim: combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha Fé. Glória a Deus. Irmão, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês nessa noite. Se Jesus Cristo decidir nos levar hoje, porque não tem idade para isso, né? Eu falei para Deus me levar quando eu levantar a mão assim. Aí a pessoa pode falar: está com a mão levantada, bispo? Tô, porque se ele me levar, eu sei para onde eu vou. A pergunta é: se a última trombeta tocar, a igreja de Cristo está pronta? Você está pronto? Você tem crido que o último tempo está próximo? Porque quando Paulo escreve essa carta, ele está falando: eu sei para onde eu vou. Aleluia, glória a Deus. Você quer carro, irmão? Quem quer carro aqui? Dê glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Quem quer? Não, eu quero glória a Deus, aleluia. Eu quero uma empresa, eu quero uma casa. Oxi, Deus é dono do ouro, da prata. Isso ele não divide o povo, é tudo dele. Verdade. E ele vai te dar o melhor. A pergunta é para os pais aqui: que pai aqui não daria o melhor para o teu filho? Deus também vai te dar o melhor. A segunda pergunta: você daria o melhor para o seu filho se ele fosse desobediente? Eita Deus. Deus está falando: se você andar segundo a minha vontade, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Aleluia. Aleluia. Arabassuri andarás. Ô Marte, tem uma palavra de Deus para você. Deus está falando assim: o diabo sempre vai falar do nosso passado, porque a partir de hoje o Senhor manda te dizer que Ele não tem repertório no seu futuro. Glória a Deus. O Senhor fala que vai te transformar, que a promessa está de pé. E o Senhor vai mudar tudo. Glória a Deus. Como Deus fez com Saulo. Deus fala que é um novo tempo, é só você querer. Ele não vai obrigar. Mas eu vejo assim, ó, nessa madrugada, um barulho assim, ó, na sua porta. O Senhor batendo, porque Ele falou que vai entrar e vai tocar no teu espírito. Aleluia. E vai mudar tudo. O que o diabo quer muitas vezes é desanimar, é nos colocar dúvida em quem você tem crido, em quem você tem acreditado. Irmão, não tem evangelho sem cruz, não tem evangelho sem salvação. Jesus
vou encerrar aqui. Gostaria de chamar. Vem aqui, irmã Rose. É de Deus. Vem aqui. Glória a Deus, aleluia. Irmão, quem paralisa a obra é o diabo. Verdade. Deus tem um potencial tão grande numa família, que Ele nos toca. E quando nós é chamado do ventre da nossa mãe. Davi, coloca o louvor que ela quiser. Glória a Deus, aleluia. Quando ela estiver louvando, você vai ver o que é o poder de Deus na vida de uma pessoa. Não está relacionado a ela, não está relacionado a pastores, a bispo, está relacionado a Cristo. Aprende uma coisa, irmão. Bispo faz alguma coisa, mas se Deus colocar a mão, irmão, Aleluia. a sombra de Pedro curava, o manto de Paulo curava, e não é diferente nos dias de hoje, porque se creres coisas maiores fará que o próprio Cristo fez. O que o Senhor está falando, que aqui dentro há profeta, aqui dentro há missionário, aqui dentro há mulheres de Deus, há homens de Deus, que está com o ministério morto, mas o Senhor está falando, hoje eu estou te chamando, você que está com o ministério parado, se você quiser vir aqui na frente, eu ponho minha mão sobre a tua vida, e o Espírito Santo vai te encher, o Espírito Santo vai te encher nessa noite. Eu quero ver se tem homem e mulher corajosos aqui. Para quebrar orgulho. Sabe quando você quebra seu orgulho, irmão? O diabo fala, ixi, agora ficou feio pro meu lado. Dá o microfone aqui para ela. Pode ver aqui. Glória a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Você que está com o ministério parado, você que está buscando o dom espiritual, vem aqui na frente que eu quero orar pela família. Glória a Deus, aleluia. Irmão, e você que quebrou a aliança com Cristo também. Dessa maneira. Você que quebrou a aliança, vem renovar a aliança porque Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando hoje. Vem pra frente. Não deixa Satanás tocar no seu coração e endurecer, não. Você não é filho de Faraó, não. Você é filho do Deus Altíssimo. Glória a Tem Deus. mais gente. Livre, canta, livre, lá, suriandarás. Livre, canta, lá, suriandarás. Senhor, aleluia. Pode vir, tá vendo? Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Levante a glória a Deus esta noite. Abra teu coração. Tem mais gente. Vou deixar você pensar, viu? Ei, você quebrou a aliança com Cristo. Vem aqui na frente, eu quero renovar essa aliança.
encerrar, Glória a Deus. na quinta-feira, nós começaremos uma campanha. Vamos ver se o pastor consegue trazer o bispo Robinho. Quem aqui conhece o bispo? É uma bênção. Não percam. Vou ver se ele tem agenda. E nós vamos fazer quinta-feira uma festa neste lugar. Meninas, Deus chamou vocês para a grande obra. Deus vai tocar em vocês, porque uma de vocês será Bassuriandarás, vai louvar, e a outra canta missionário, diz o Senhor. Ainda que vocês não entendem, o Senhor vai começar com coisa grande na vida de vocês dois. Uma salva de palmas para Jesus. Que manifestação poderosa do Senhor aqui nessa noite. Por mais que você está aí no seu cantinho, quietinho, falando, não senti nada, a presença de Deus não é uma emoção. A gente não veio aqui para se emocionar, a gente veio aqui para sentir a presença. E por mais que você fale aí, tenha um coração meio fechadinho, não senti nada, eu creio que o Senhor te tocou nessa noite. Eu creio que você entrou de uma maneira por essas portas e está saindo por outra, em nome de Jesus. Porque a manifestação do Espírito Santo nessa noite foi grande na tua vida. O Senhor não te trouxe aqui em vão, o Senhor te trouxe aqui porque Ele tinha algo a liberar na tua vida, em nome de Jesus. Então vai embora em posse da tua vitória, em posse daquilo que o Senhor está se manifestando na tua vida, porque hoje o Senhor abriu as janelas do céu sobre este lugar. Quinta-feira, como o bispo disse, vamos ter uma noite gloriosa aqui. A chave de Davi. Aquilo que o Senhor abre, ninguém fecha. E aquilo que o Senhor fecha, ninguém abre. Vai ser uma noite gloriosa e poderosa. E eu quero que você esteja aqui, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por este momento, por essa oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos aqui expressar a nossa gratidão, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Até aqui, Senhor, tem se movido ao nosso favor. Pai, em nome de Jesus, que nós vamos embora e vamos ver a Tua mão ainda se movendo ao nosso favor nessa madrugada, nessa noite, até amanhã, porque eu creio que o amanhã te pertence e Ele já está preparado para as nossas vidas. E eu creio também, Senhor, no mover, eu creio também no milagre, eu creio no livramento, eu creio, Senhor, que o Senhor é conosco. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Crava ela na tábua do coração de cada um que esteve aqui nessa noite. Que a Tua palavra venha remoer, Senhor, venha falar, venha, Senhor, mexer e transformar a todos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Leva o Teu povo em paz para casa, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Eu creio nas boas novas no dia de amanhã. Eu creio, Senhor, que segunda-feira será o dia do milagre. Eu creio que segunda-feira será o dia do renovo. Em nome de Jesus, Pai, se manifeste na vida de cada um aqui no dia de amanhã. Em nome de Jesus. Estendam as mãos em posição de receber. Que o amor de Deus, Pai, a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos. E aqueles que creem, digam amém. Cumprimentos.